Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Luiz Gustavo Pacete, especialista em tecnologia e inovação, e a gente está começando mais um Sala do Cliente, idealizado pela Sankia para a gente conhecer um pouco mais de perto os nossos clientes, parceiros, entender como que a solução Sankia otimiza e traz mais liberdade para o dia a dia deles. Hoje eu recebo o Gabriel Berlato, ele é engenheiro mecânico na Frigemar, a gente vai entender o que a Frigemar faz, o seu ecossistema, os seus clientes e também os desafios de tecnologia e integração. Gabriel, muito obrigado por estar aqui na Sala do Cliente. A Sala do Cliente é praticamente um bate-papo, uma conversa informal para a gente entender um pouquinho dos seus desafios e o dia a dia aí de vocês. Obrigado, Luiz, é um prazer estar aqui. Cara, conta um pouquinho, primeiro da Frigemar, né, para quem a gente tem, nossa audiência está no Brasil inteiro, de várias indústrias, vários ecossistemas, o que vocês fazem hoje, qual que é a indústria de vocês e o negócio de vocês? A Frigemar é uma empresa de 36 anos. A definição curta do que nós fazemos poderia dizer que é vender conforto, né, proporcionar conforto para os nossos clientes. Então a Frigemar tem uma atuação diferenciada no mercado que envolve fornecer para os nossos clientes diversos sistemas de conforto, né, que podem ser aplicados tanto em residências, apartamentos, prédios e estabelecimentos comerciais. Dentre os sistemas de conforto que nós ofertamos, estão os sistemas de climatização, né, então ar-condicionado, que envolve também a parte de renovação de ar, desumidificação. Esse é o carro-chefe da empresa hoje, né? Também temos aquecimento de água, então trabalhamos em soluções desde um apartamento, onde vai ser um aquecedor unitário, até centrais térmicas que atendem hotéis inteiros e condomínios, né? Dentro também desse segmento de conforto, nós trabalhamos com calefação por piso, calefação elétrica e hidrônica e também aspiração central. Então a Frigemar é uma empresa de serviços, né, que se instala e oferece para os seus clientes sistemas de conforto. E a nossa atuação está desde o momento do projeto até o momento do contrato de manutenção e da assistência técnica, passando por toda a etapa de venda desses produtos, instalação e entrega de obra, né? Então, é isso que a gente costuma dizer, que nós vendemos conforto, né? Esse é o nosso negócio, prestar serviços para garantir o conforto dos nossos clientes. Então, a Frigemar, ela foi fundada há 36 anos, né, pelo meu pai, pela minha mãe, e agora nós estamos entrando também em um processo de sucessão dentro da empresa, né? Eu atuo hoje como engenheiro mecânico, me formei há 3 anos, voltei aqui para a cidade e estou atuando principalmente na engenharia, mas também na parte de administração, né? E foi aí então que iniciamos a história junto com a Sankia. Bem interessante, né? Estamos falando de uma empresa familiar que vive um processo de sucessão e aqui já gestão é o topo de prioridade, profissionalização também muito importante. Eu gosto do termo sistema de conforto, eu virei cliente recente de sistema de conforto, né? Então eu entendi como que é complexa, né, todo o ecossistema, essa jornada de ponta a ponta e o quanto que isso envolve integração, tecnologia e gestão propriamente dito. E aí, falando especificamente de Sankia, como que começa a história de vocês, o trabalho de vocês como nossos parceiros, em que momento que entra a nossa solução para vocês? Apesar de eu estar diretamente na empresa há 3 anos, né, trabalhando, digamos assim, full time, por ser uma empresa familiar, a minha história e a história da Frigemar, a história dos meus pais se entrelaçam, né? Então, desde muito cedo, estava envolvido aqui nos processos e tudo mais. E na época da faculdade, já havia decidido que era isso que eu queria para minha vida, né? Era assim que queria seguir. E aí já começavam certas preocupações, né, com essa questão da gestão, como melhorar os processos, torná-los mais eficientes. De modo que, cerca de 4 anos atrás, nós iniciamos uma pesquisa de mercado para fazer uma mudança no nosso sistema de RP, que nos atendesse nos novos desafios que vinham com o crescimento da empresa e com o aquecimento do mercado. Nós estamos localizados em Itajaí, que fica ao lado de Balneário Camboriú, que é uma das grandes potências imobiliárias do país, né? Os metros quadrados mais caros do país estão aqui na nossa região. Então, também nesses últimos anos, casou este crescimento do mercado imobiliário na nossa região, e sendo esse o nosso segmento de atuação, era preciso
iniciar uma preparação, né, para conseguir acompanhar esse ritmo. Então, mais ou menos por essa época, como eu falava, há 3, 4 anos atrás, nós iniciamos a pesquisa no mercado. E aí fomos tendo vários contato com alguns fornecedores, né? Conhecemos a Sankhya, aprofundamos aqui no nosso conhecimento, nosso relacionamento com vocês e fechamos negócio. E aí iniciamos o processo de implantação. E aí, já fazendo uma comparação, né, o antes e o depois, como que era a gestão, né, e aí primeiro, acho que aqui já tem um ponto interessante, essa relação, né, da empresa com o contexto, a localidade, né, sistema de conforto, a gente está falando de uma das regiões aí que mais demandam esse tipo de serviço, esse tipo de solução, como que foi? Como que era a gestão antes do que você acompanhou, né, que demandou você buscar essa solução, e aí o que começou a mudar a partir daí? Em uma empresa familiar, isso eu acho que é um denominador comum em vários casos, né? É que a empresa inicia, cresce e de repente atinge um tamanho em que os mesmos métodos de gestão já não conseguem atender toda a demanda, né? Então, por um bom tempo, uma boa parte da gestão foi empírica, né? Com esse espírito empreendedor que é muito forte nos meus pais. Então, esse espírito empreendedor era o que tocava, né? E estava tudo centralizado nos donos mesmo, né? Dentro da família, para tomar essas decisões, fazer essas análises. Com o crescimento da empresa, já não passou a ser tão possível e tão fácil assim fazer isso, né? A gente precisa de mais pessoas e de mais ferramentas. O que eu poderia dizer assim que dominava essa era pré-Sankhya, né? É papel e planilha, né? Essas duas coisas são esses 2 P's aí, era o que mais tinha aqui na empresa, né? Diversas planilhas para conseguir gerenciar quantidades imensas de papel, né? Então, você imagina que nós temos, sendo uma empresa de serviço, nós temos várias equipes técnicas, né, que são formadas por um técnico e um auxiliar. São mais de 10 hoje. Se você pensar que cada uma dessas equipes faz 2, 3 atendimentos por dia, nós estamos falando de 60 ordens de serviço para serem tratadas. 60 ordens de serviço, num formato impresso, são mais de 60 folhas. Às vezes tem mais de uma, né? Mais o roteiro dos técnicos. Então, toda esta informação no dia anterior era impressa, preparada, era levada aos técnicos, depois voltava, precisava ser processada, colocada no nosso sistema. Depois de ser processada, alguém precisava ficar olhando essas coisas para tentar extrair algum número, né? Poxa, quantas foram as ordens de serviço? Qual a taxa de conformidade? O que precisa voltar, né? E então o papel acaba gerando planilha, né? Inevitavelmente, você tem que achar um jeito de conseguir gerenciar tudo isso. Então, esse era o maior problema, né? A quantidade de atendimentos com a quantidade de papel e planilha que era gerado e, consequentemente, se a informação não é alimentada em tempo real, a análise também não pode ser feita em tempo real. E aí isso cria um problema de gestão. Como é que você consegue gerir uma coisa cujos dados que você está se baseando aconteceram há 2 ou 3 semanas atrás? Não dá mais, né? Nos nossos tempos. Então, papel e planilha, e aí a gente chegou e falou, olha, não dá mais assim, né? Se a empresa quer crescer, se a gente quer automatizar, melhorar a qualidade dos nossos processos, precisa ser diferente. E ainda com mais um agravante, que é o fato de que hoje você precisa documentar tudo por foto. Aí como que você faz, né? Esse é o papel que você está preenchendo. E aí, nossa, uma série de complicações em enviar foto por WhatsApp e tal. Então isso, eu poderia resumir esse estou falando bastante desse contexto da execução do serviço, porque aqui está a raiz da coisa, né? Uma vez que a raiz aparece, está num formato que não atende o que a gestão precisa, então a gestão fica muito dificultada, né? Tanto a parte financeira, como da conformidade, mesmo a parte comercial. Então, uma coisa leva a outra, né? Esse era o contexto pré. Depois, então, quando a gente procurou um sistema de ERP que nos atendesse, já um primeiro requisito foi esse, de que a gente conseguisse resolver o problema na fonte, fazer com que a documentação dos serviços executados fosse digital, né? Porque uma vez que isso fosse digital e passasse a ser tratado em tempo real, então todo o resto da gestão, seja uma gestão dentro do setor,
como da empresa como um todo, também poderia ser automatizada, né? Então foi esse o contexto da contratação e da nossa principal dor, né? Porque a informação é o que manda, né? E então o que nós buscávamos era informação em tempo real. Esse exemplo ele é muito didático, inclusive a forma como você explica, porque todo mundo, né? E não só de empresas familiares, mas assim, toda empresa viveu em maior ou menor proporção, viveu essa experiência, vive ainda, né? Infelizmente, a gente tem muitas empresas que vivem esse contexto, e olha o tanto de conexões que tem aqui, né? Isso está relacionado com a sua competitividade, com a sua capacidade de análise, com a sua velocidade. É muito interessante como é algo integrado aqui. Outro aspecto, então está muito claro, né? E aí eu gosto que você destaca de tratar o problema na fonte, né? Às vezes a gente olha de forma localizada ou uma área específica sem olhar para a fonte. Acho que aqui tem um aspecto muito interessante. E o aspecto cultural, né? A gente está falando aqui também de uma mudança por mais que fosse um contexto, digamos ali, difícil e caótico, a gente está falando de uma mudança de hábitos, de processos, que ela não é simples, né? Como que foi esse processo de trabalhar com a equipe, trabalhar com o capital humano ali, que a gente sabe que é muito importante? Interessante sua pergunta, porque são vários desafios acontecendo ao mesmo tempo para resolver o mesmo processo. Nós, sendo uma empresa já de quase 37 anos, nós temos alguns colaboradores que estão conosco há mais de 20 anos. Ao mesmo tempo que temos colaboradores que estão completando um ano de empresa agora. Então, tempo de casa já é um diferencial, segundo as próprias diferenças de idade que existem, né, entre os colaboradores. E eu me incluo nisso mesmo, né? Meu pai está com 59, eu estou com 26, então são duas gerações. Você tem 10 anos menos que a empresa, olha aí. Exatamente, exatamente. Então, aí já dá para você ter uma ideia, né, de como existe essa diversidade, né, também de idade e de tempo de casa aqui entre os nossos funcionários. E depois, mais ainda, uma diferenciação que é da própria formação, né? Então, eu sou engenheiro mecânico, trabalho com outros engenheiros também no nosso setor de engenharia, mas nós também tratamos com técnicos, né? E esses técnicos, às vezes, chegaram até o terceiro ano do ensino médio, né? Se formaram, etc. Então, também são níveis de formação e, portanto, facilidades, inclusive com tecnologia e tudo mais, né? Que são diferentes. Então, o processo de implantação trouxe essa dificuldade de métodos, modos de fazer as coisas que já estavam arraigados, né? O tempo de casa, também essa questão da idade, mas ao mesmo tempo a gente pôde contar com a gente conseguiu sensibilizar a equipe, né? E fazê-los entender qual era o problema e como nós estávamos tentando resolver o problema. É claro que não é fácil isso. Quando o processo inicia, sempre gera um pouco de dor e desconforto. Isso é uma coisa intrínseca à mudança, né? Senão seria super fácil, não teria desafio nenhum. Apesar de todo o tempo, né, de preparação que a gente teve, estudar os processos, etc. Quando nós viramos a chave, né, fizemos a implantação, percebemos que algumas coisas ainda precisavam de ajuste. Então, os primeiros meses foram, sim, meses desafiadores. A gente sabe que nesse meio tempo também a Sankia promoveu algumas mudanças na sua metodologia de implantação, né? Por exemplo, uma metodologia descentralizada, que ao invés de ter um único implantador, passasse a ter vários, né? A gente passou um pouco na transição disso. Então, um pouco das nossas dores foi em conseguir engajar a equipe inteira em um momento pré-implantação, né? Para que todos estivessem mexendo no sistema, fossem treinados e tal. Isso acabou precisando acontecer durante já, assim, com a carroça andando, né? Começou o processo, vamos atualizando. Então, é bem verdade que tivemos alguns meses um pouco mais difíceis, como já era esperado, né? Mas depois conseguimos estabilizar os processos. E agora, que antes era um desafio, talvez, de engajar um colaborador, fazer ele entender que aquela mudança era para melhor, agora todos os setores, sem dúvida alguma, já conseguiram experimentar alguma melhoria nos seus processos, né? E tenho certeza que estão já satisfeitos com a solução. Tem muita coisa ainda para ser implementada, acho que é um processo que não acaba assim do dia para a noite, talvez nem dê para dizer que tem um fim, porque sempre tem algo a melhorar, né? Mas o que é interessante é que a gente pode contar com a ferramenta da Sankia, inclusive para ter
essa liberdade de falar assim, ó, isso aqui estava desse jeito, mas talvez agora a gente precise mudar. Vamos chamar um consultor aqui para conversar, quem sabe a gente está fazendo alguma coisa errado, tem um jeito mais fácil de fazer isso, né? É um processo contínuo, como você disse, né? Não tem fim, todos aqui, né? O processo de customização, essa autonomia que você falou também ela é muito importante, né? Porque você precisa de customizar, ter algo que faça sentido para o seu dia a dia, para a sua realidade, mas é um processo contínuo. Gabriel, muito assim, eu acho que a gente tem muitas conversas aqui. Esse exemplo ele é muito bom, né? Porque ele envolve muitas complexidades, né? De tudo que você está narrando para a gente aqui, acontecendo ao mesmo tempo, mas é muito, como eu disse, é um exemplo muito claro do quanto que uma gestão, uma transição, uma gestão, um processo de digitalização aí, ele é bem importante. Falando de resultados, e aí você fica à vontade para onde você quer focar, talvez 2 ou 3, o que você traria aqui de resultados, olhando para comercial, olhando para a parte financeira, enfim, em termos de eficiência, em termos de resultados de vendas, o que você percebeu olhando o montante depois desse processo? Uma coisa que eu acho importante destacar é que ninguém consegue, assim, resolver todos os problemas sozinho. Também ninguém consegue conquistar o mercado sozinho. E se isso se aplica para nós como empresa, também se aplica para a Sankhya. E o que eu acho muito interessante e que vejo como um diferencial é a abertura que a Sankhya tem para integrações. É muito difícil você ter um RP, né, que consiga abarcar tudo, seja na parte de serviços, indústria, comércio, né, como o Sankhya atende muito bem. Mas claro que cada negócio tem suas particularidades. Então eu acho que é uma característica muito importante que haja uma abertura para adaptação e conexão com outras ferramentas. No nosso caso, hoje, nós também, além de termos feito já a implementação, nós também já iniciamos a integração com o Plumes e com outro parceiro da Sankhya, que é o YouMove, ou seja, é o nosso braço na execução, nosso braço externo, né, via aplicativo, para conseguir fazer todos esses controles. Então, queria destacar isso, né, que uma empresa que presta serviços, que está muito focada nessa parte de assistências técnicas, né, execuções, precisa ter este braço de mobilidade. E a Sankhya conseguiu nos atender muito bem pela sua abertura a trabalhar com outros parceiros, API aberta, etc., que nos permitiram essa integração. E aí, falando de resultados, se este era o nosso maior problema, os 2 P's de planilha e papel, isso é o que de cara já foi resolvido, né? Então, hoje nós não imprimimos mais ordens de serviço. Hoje as ordens de serviço vão diretamente para os celulares dos nossos técnicos e aí eles preenchem as fotografias, os resultados. Uma vez que isso acontece em tempo real, a minha equipe de tratamento dessas ordens de serviço, que antes chegava a 2 semanas de atraso para tratar uma ordem de serviço, agora trata um tempo de 1 dia. Então, eu estou tratando hoje, né, conferindo hoje as ordens de serviço que foram executadas ontem. Então, isso de cara já é um resultado muito importante e que leva já ao segundo ponto, poder fazer análises em tempo real, né? Quantas ordens de serviço estão sendo executadas? Qual é a minha força de trabalho? Quanto tempo está sendo gasto em deslocamento? Quanto tempo está sendo gasto na execução de cada serviço? E é claro que isso também é documentação, então facilita, porventura, problemas que acontecem depois da execução. Tendo isso tudo muito bem documentado, é fácil de resolver possíveis disputas que depois apareçam. Então, um primeiro resultado imediato já estava naquilo que eu chamava de problema central, ou problema raiz, né? De resolver a papelada que vinha de toda a execução. E aí, em conjunto também, nós fizemos a contratação de uma consultoria da Abstrato Ventures, né, que nos ajudou, e foi essencial também o trabalho deles, nesse processo de transformação. E aí, tendo uma ferramenta onde é fácil de se extrair relatórios, se extrair informações, como a Sankhya, e tendo uma consultoria como a da Abstrato, que nos diz, olha, busque por este dado e por aquele, então agora a gente consegue iniciar um processo de gestão muito mais profissional, né, e muito mais efetiva do que era realizado antes. Precisa dessas duas coisas. Precisa do conhecimento de como fazer processos e precisa da ferramenta que te deixe tirar os dados. Podendo extrair as informações em tempo real, a gente consegue atuar na gestão.
Gabriel, incrível, assim, primeiro a questão da mobilidade que você falou, né, porque é isso, essa capacidade de ter parceiros, de expandir um ecossistema, ela é importante. Voltamos a falar de autonomia e flexibilidade, e no fim você tem um time ali que precisa levar a ideia e o serviço, o sistema de conforto, a jornada ali na linha de frente, então é fundamental, e os ganhos que você já colocou aqui, né, de eficiência, de análise. Cara, eu queria agradecer, acho que foi uma aula aqui, uma aula de gestão, na verdade, como se colocando como exemplo, né? A gente sabe, de novo, repetindo, não é fácil, é um desafio cultural, é um desafio geracional e também digital, mas é muito, muito interessante. Queria agradecer pelo tempo e por você trazer aqui esse depoimento para a gente. E queria pedir agora, é uma pergunta que eu sempre faço no final, porque no fim, gestão não é só sobre negócio, gestão não é só sobre resultado, gestão também é sobre um impacto positivo na sociedade, né? Sendo sociedade, os seus parceiros, seus clientes, todo o seu ecossistema. Como você enxerga que, tendo uma boa gestão, você consegue impactar positivamente seus vários interlocutores? Para mim é muito claro que todo o trabalho tem um impacto social significativo. O primeiro deles que eu destacaria é a importância do trabalho do ponto de vista de cada um dos nossos colaboradores. Quando nós pensamos em uma empresa, além do objetivo que existe econômico, comercial, evidentemente que a empresa precisa dar lucro, a gente também tem que lembrar que uma empresa é o sustento de várias famílias, né? Então, quando nós estamos pensando no colaborador, quando nós estamos pensando neste sustento daquela família, falar em melhorar a gestão significa em poder melhorar as condições de trabalho que são dadas para essa pessoa e também melhorar o resultado que pode ter na sua vida pessoal, através da sua profissão, através do trabalho que ele faz. Você melhora a eficiência, aumenta os lucros, pode melhorar a remuneração. Isso de um ponto de vista interno, né? Agora, de um ponto de vista do cliente, se o que nós vendemos é conforto, então a gente também precisa garantir que o cara não vai ficar assim, pode ser que ele esteja confortável com o nosso sistema, mas desconfortável com o nosso atendimento, e aí não resolve. Então eu também tenho que estar preocupado com o bem-estar do meu cliente e ele dizer assim: eu confio na Frigemar. Eu sei que se tiver um problema, eles vão estar aqui, vão resolver. E aí a gestão também é muito importante nisso, garantir a satisfação do cliente. E também, se o nosso cliente está satisfeito com o nosso atendimento, está satisfeito com o nosso serviço, então tenho certeza que ele também vai estar muito mais motivado a estar em casa com a sua família, aproveitar o tempo, né, que ele tem na sua residência, o seu tempo de lazer. E aí o impacto social disso não tem nem como mensurar, né? É um trabalho que é feito com maior alegria, a família que aproveita e gera essas memórias, né? Então, muito mais do que conforto, né? Se trata de experiências, né? E como a gente impacta o nosso cliente externo e o nosso cliente interno. Muito bom, Gabriel, obrigado de novo, foi um papo incrível. E voltando lá ao início, né, sistemas de conforto, eu gosto muito já da forma clara do propósito e dessa entrega de experiência e de como vocês situam aqui gestão. Muito obrigado, viu, por ser um parceiro nosso e um cliente nosso. Foi um prazer, tenho certeza que essa parceria ainda tem muitos anos pela frente. É isso, pessoal, você que está nos acompanhando, te convido para acompanhar outras conversas, outros bate-papos da sala do cliente. Tem muitos cases, muitos exemplos de transformações pelo Brasil inteiro, de como a gestão impacta o dia a dia de pessoas e empresas. É isso, até o próximo episódio.